Bora entender a Primeira República do Brasil de um jeito assim, bem diferente. Esquece aquela aula de história tradicional, cheia de datas e nomes. Pensa comigo. E se a Primeira República fosse um grande jogo de cartas? Um jogo onde, antes mesmo de as cartas serem dadas, alguém já sabia quem ia ganhar. A nossa missão aqui é exatamente essa: desvendar as regras desse jogo, sacar quem eram os jogadores que já entravam com a mão vencedora e porque a maioria do pessoal nem foi convidada para sentar na mesa. E a pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é essa aqui, ó. Quando a monarquia caiu e a república finalmente chegou, será que o baralho do poder foi embaralhado de verdade e distribuído para todo mundo? Ou será que a grande maioria da população ficou só olhando de fora sem receber nenhuma carta? Então vamos começar pela primeira rodada. Essa tal de república era mesmo um jogo novo com regras novas, jogadores novos? Ou foi só uma troca de poder entre os mesmos donos da bola de sempre? Olha só. Isso aqui é praticamente a certidão de nascimento da República. E ela já entrega muita coisa. Um novo regime não nasceu de um grito do povo na rua, não. Foi um acordo de bastidores, uma aliança de conveniência. De um lado, o exército, que se sentia meio deixado de lado pelo império. Do outro, é a elite dos fazendeiros de café. Os caras que tinham a grana e que não estavam nada felizes com o fim da escravidão. Então foi isso, um acordo lá em cima entre a força e o dinheiro para virar a mesa do poder. E o comecinho desse jogo teve duas fases bem definidas, saca? Primeiro, a chamada República da Espada. Foi o tempo em que os militares usaram a força bruta mesmo para garantir que o novo regime ficasse de pé. Depois, quando a poeira baixou, a elite dos fazendeiros, que bancou a parada toda, pegou o controle direto do poder. Aí começa a República Oligárquica. E aqui estão os rostos dessa primeira fase, a da força: Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O apelido do Floriano já diz tudo, né? Marechal de Ferro. Eles governaram com mão firme, consolidando o poder e abafando qualquer um que pensasse em se rebelar. O recado era bem claro: quem mandava agora era a espada. Certo, com o tabuleiro montado, agora a gente vai para o que interessa de verdade: as regras ocultas do jogo. Sabe, aquelas que não estavam escritas na Constituição, mas que, na real, decidiam quem ganhava e quem sempre perdia. E a primeira peça dessa engrenagem toda era o coronelismo. Mas esquece a imagem de um militar de farda. O coronel aqui era o grande fazendeiro, o chefão local. Ele era dono da terra, dos empregos e da política. Na região dele, ele era a lei. O poder do cara era absoluto. E como é que o coronel garantia que os candidatos dele sempre ganhassem? Com o famoso voto de cabresto. Essa imagem aqui é perfeita para entender. Naquela época, o voto não era secreto. Então o coronel fazia de tudo. Com a mão, ele oferecia um favorzinho, com a outra, fazia uma ameaça. Na hora de votar, os capangas dele ficavam de olho. Não tinha escolha. Era praticamente uma obrigação votar em quem ele mandava. Beleza. Se o coronel mandava na base, lá no topo do poder, a regra do jogo era a política do café com leite. Era tipo um pacto de compadres entre os dois estados mais ricos: São Paulo, o gigante do café, e Minas Gerais, a potência do leite e do gado. O combinado era simples: eles iam se revezando na presidência da República. Assim, o governo federal sempre ia defender os interesses deles. E para amarrar esse sistema todo, criaram uma máquina que funcionava, que era uma beleza: a política dos governadores. Olha como a engrenagem girava. O presidente apoiava os governadores dos estados. Esses governadores, usando o poder dos coronéis, garantiam que só fossem eleitos deputados e senadores fiéis a eles. E esses políticos lá em Brasília votavam a favor de tudo que o presidente queria. Era um ciclo perfeito que se alimentava sozinho e que tornava quase impossível ter alguma oposição de verdade. Ok, já entendemos como as regras do jogo funcionavam. Mas quem realmente saía ganhando com tudo isso? Quem eram os verdadeiros donos da bola? Bom, para descobrir é só seguir o dinheiro. O ponto principal é esse: o café era o motor da economia brasileira. E o lucro absurdo que vinha da exportação não ficava só lá nas fazendas, não. Uma parte dessa grana foi investida nas primeiras indústrias do país. Foi aí que nasceu uma nova turma poderosa: a burguesia industrial brasileira. E esse movimento fez cidades como São Paulo e Rio de Janeiro crescerem numa velocidade impressionante. E não era só o café que estava dando dinheiro. Ao mesmo tempo, lá na Amazônia, o ciclo da borracha estava no auge. A extração de látex para as indústrias de pneus do mundo todo gerou uma fortuna inacreditável. Essa grana toda financiou um luxo e uma modernização em cidades no meio da floresta, como Manaus e Belém,
que chegaram até teatros de ópera e até bondes elétricos. E aqui está a regra de ouro do governo, que fica bem clara: 2 pesos e 2 medidas. Quando os fazendeiros produziam café demais e o preço ameaçava cair, o que o governo fazia? Usava dinheiro público, o nosso dinheiro, para comprar o café que sobrava e manter o lucro deles lá em cima. Agora, para o resto da população, a política era outra: arroxo econômico e austeridade. O Estado era uma mãe para a elite e um carrasco para o povo. A gente já viu quem ganhava todas as rodadas. Agora vamos virar a carta mais triste desse baralho, a carta da imensa maioria da população, que foi de propósito deixada completamente de fora do jogo. No papel, a Constituição parecia legal. Garantiu o voto para todos os homens. Mas tinha uma pegadinha. Só podia votar quem fosse alfabetizado. Num país onde quase ninguém sabia ler e escrever, o resultado é esse que o gráfico mostra. Quem votava era uma minoria minúscula. Na prática, era uma república sem povo. E para a população negra, que tinha acabado de sair da escravidão, a situação era ainda mais brutal. A abolição deu a liberdade no papel, mas abandonou essa gente na vida real. Ficaram sem acesso à terra, à educação, a qualquer ajuda para começar de novo. E o pior, ao mesmo tempo, o governo gastava dinheiro para trazer imigrantes europeus num projeto bem claro de embranquecer o país. A liberdade veio, mas a cidadania foi negada. Com toda essa exclusão e a falta de chance no campo, o resultado foi um êxodo rural gigantesco. Milhares de pessoas saíram do interior e foram para as grandes cidades tentar a vida nas novas fábricas. Foi assim que nasceu a primeira classe operária do Brasil, um grupo novo que, logo, ia começar a lutar para ter voz nesse jogo também. Chegamos então à rodada final. Depois de ver todas essas cartas na mesa, qual é o legado, sabe? Qual é a herança que esse jogo de cartas marcadas deixou para o Brasil? Esse aqui é o resumo perfeito da ópera. A Primeira República tinha uma fachada de modernidade, uma constituição que parecia avançada, mas por dentro era controlada por um grupinho, ou seja, oligárquica, e excluía a maior parte da sociedade. No fim das contas, como o texto diz, era uma república feita para muito, muito poucos. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. Práticas como o clientelismo, a troca de favores, essa confusão entre o que é público e o que é privado, será que as regras e as jogadas daquele jogo de mais de 100 anos atrás ainda dão as cartas na política brasileira de hoje? A reflexão continua.